Meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com vocês. Se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 18, que diz: na verdade te digo que quando era mais moço te exigia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, entenderás as mãos, e outro te exigirá e te levará para onde tu não queiras. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar um pouco, meus irmãos, esta passagem com vocês. É um versículo cheio de significado espiritual. Louvado seja Deus, histórico, glória a Deus, né? Aqui no capítulo 21, verso 18. Aleluia. Aonde Jesus ali, ele fala com Pedro, depois de sua ressurreição, aleluia, e esse momento foi um divisor de águas, né, na vida de Pedro, que os irmãos conhecem quem era Pedro, os irmãos sabem quem era Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Pedro era aquela pessoa, Pedro era aquela pessoa ali que a Bíblia mostra, que a Bíblia fala, né? Não tinha Pedro Pedro era assim, pronto. E ele foi moldado pelo nosso Senhor, né, em meio à caminhada. Ali ele foi moldado, foi um dos discípulos, né, que sempre ali ele falava. Pedro ali, sempre que tinha oportunidade, ele falava. Era um homem com fé, né? Você lembra que quando Pedro corta a orelha de soldado no Getsemane? Você lembra quando Pedro começa a andar sobre as águas? Pedro era um homem cheio de fé, mas porém as suas vontades, né? Ali o que ele, né? O seu jeito, né? Não era que o Senhor queria, porque Pedro ele tinha um entendimento, Pedro tinha um jeito e achava que aquele jeito ali era o certo. Ele achava ali que o jeito dele era tinha que ser assim, mas não é assim. E ao longo da caminhada, ao longo da vida, o Senhor foi mostrando para Pedro, tal que eu queria compartilhar, né, com os irmãos. Aqui vai falar quando era mais moço, e aqui o outro vai dizer quando já fores velho, né? E eu gostaria de compartilhar, né, dois tempos na vida do homem, né? Esses dois tempos na vida do homem. E o primeiro, eu queria falar com os irmãos esse tempo, né, quando era mais moço, quando a gente toma decisões, age por nós mesmos, quando a gente quer fazer as nossas vontades, quando achamos que o que pensamos, o que a gente vai fazer é o certo. Quem nunca fez, né? Achando que pensa, não, é assim e esse é o jeito certo. E muitas das vezes terminamos não dando certo as coisas, né? E este é o nosso tempo quando a gente é mais novo, quando a gente ali é mais imaduro, né? A gente não tem essa maturidade, a gente não tem ainda esse discernimento que o Senhor quer aperfeiçoar na nossa vida. Então, quando a gente faz as coisas do nosso jeito, age do nosso jeito, né? E não é assim. Pedro vivia assim. Pedro vivia desse jeito, achando ali que as coisas eram daquele jeito, né? Pedro, ele amava o Senhor. Ele tinha uma paixão por Jesus. Como eu falei, ele tinha uma paixão
ao ponto de querer defender o Senhor com espada. Mas não é assim. Não é assim que o Senhor quer para nós. Não é assim que o Senhor ele quer que a gente ame Ele, porque a gente achando que vai querer fazer algo desse tipo e não é desse jeito, não é desse modelo. E Pedro, ele tinha essa visão, achando que colocando a mão na espada, achando ali que tirando a espada, indo contra as pessoas, iria defender o Senhor daquele jeito. Mas não era assim, porque um homem que muitas das vezes explodia, muitas das vezes ali ele era daquele jeito, ele era uma pessoa brava. Mas Pedro, ele era aquela pessoa, ele era aquilo. Ele não era aquela pessoa e depois... Não, Pedro era aquilo. Tinha um coração sincero. Isso chama a atenção do Senhor. Que quando ele fosse moldado, Pedro ia se tornar um grande líder, um grande pastor. Quando ele fosse transformado, ele ia ser um exemplo, louvado seja o nome do Senhor. E ali, em meio a esta caminhada, de quando Pedro ali é mais moço, como a palavra do Senhor diz, tem isso na mente. E tem 4 pontos que eu quero deixar para vocês. E o primeiro ponto é: anda por onde quer, mas não sabe para onde vai. O segundo ponto é: age por impulso. Pedro tomava decisões, por impulso, sem consultar quem? A Deus, porque achando que suas vontades, achando ali que do jeito dele era o certo. Não. Ele tomava sem consultar a Deus. O terceiro ponto: tem sonhos, planos, projetos, mas muitas vezes não são planos de Deus, O quarto ponto é: faz as coisas com boa intenção, mas sem sabedoria divina. Aleluia. É a fase, da autoconfiança, É a fase da autonomia, Achando que é o jeito certo, é o nosso, é assim, assim. Não. Porque Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há caminho para o homem. Olha só, há caminho para o homem, parece ser o quê? Reto, Mas o fim são caminhos de morte. Então, este é o ponto quando a pessoa é mais moço, que a palavra, quando diz na verdade diz que quando era mais moço. Este é o ponto. E o segundo ponto é sobre quando já fores velho, Aleluia. Ao entrar, o tempo ali da maturidade espiritual, Porque eu tô falando, irmãos, é da espiritualidade, como eu disse. Pedro não tinha maturidade espiritual. Agora Pedro, o Senhor vai relatar para ele: quando já fores velho, Quando já fores velho, é o tempo que ele já tem uma espiritualidade, tem uma maturidade espiritual, que já não toma mais decisões, que não vai já tomar mais decisões precipitadas por impulso, Agora ele vai ali, o Senhor vai mostrar para ele: mas quando já fores velho, eu vou te mostrar como é que você vai fazer, Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu estou falando aqui, não é só da questão, entenda, não é só da questão
da idade física. Estou falando daqui da espiritualidade. Em nome de Jesus. E esta é uma passagem muito interessante, que quando já fores velho, né? É quando o homem começa a depender de Deus, a buscar a sua vontade, louvado seja o nome do Senhor, a buscar ali o que Ele quer para a gente. Esse é o ponto da maturidade. Esse é o ponto de uma pessoa já velho, mais velho, uma pessoa que ouve a voz de Deus, uma pessoa que se deixa ser conduzido pelo Senhor, se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, ele previu isso a Pedro, para Pedro. Um dia ele seria tão submisso, tão moldado, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, seria tão moldado pelo nosso Senhor, que não andaria mais por onde ele queria. Deus, ele é tremendo. Quando eu te moldar, Pedrão, quando eu fazer a minha obra em você, Pedro, você já não vai andar por onde tu quer, tu não vai fazer o que tu queria mais, Pedro. Tu não vai fazer mais as tuas vontades, Pedro. Tu não vai olhar mais ali e ver, eu quero assim, assim. Não, você vai ouvir a minha voz, você vai ouvir os meus ensinos, você vai dar a atenção que eu tenho para ti, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Pedro moldado. Esse é o Pedro transformado, louvado seja Deus. Então, ele vai passar ali ser moldado pelo Senhor. Glória a Deus. Ao ponto de, quando fosse moldado, quando fosse ali feito a obra, né? Isso acontece anos, né? Depois, né? Mais na frente. Quando você se torna, quando você se deixa ser moldado, e a Bíblia é clara, a Bíblia é bem aqui, fala bem explicado para a gente, nos deixa ali e nos mostra isso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você se deixar ser moldado, você vai ser um grande líder, um grande pastor, um grande exemplo. Então, tal que ele foi um grande pastor da igreja primitiva, pregava com ousadia em Atos, falava com ousadia, não tinha medo, mas agora é uma pessoa moldada, uma pessoa ali que ouve a voz de Deus, ouve a voz do Senhor e passa ali um exemplo muito lindo que a gente devemos ver, né? Glória a Deus. Ele já não ia mais, né, andar onde ele queria, mas sim por onde Deus o levasse. E para onde é que Deus queria levar? Até a cruz, literalmente. Até a cruz. Porque o Senhor quer nos levar a um nível alto, mas precisamos, né, dar ouvidos ao Espírito Santo. Glória a Deus. E eu quero deixar 3 pontos para os irmãos e eu vou já concluir em nome de Jesus. O primeiro ponto é esse: submissão. Submissão. É entender as mãos. Significa entregar o controle
Deixa Deus decidir. O segundo ponto é dependência. Dependência. Outro te cingirá. O Espírito Santo passa a guiar, a preparar. Aleluia. E o terceiro é obediência. Ir para onde você não queria ir. Às vezes é uma missão difícil, né? Um chamado incômodo, um sacrifício que não planejamos. Essa é a obediência. E aqui eu quero concluir, irmãos. Isso mostra que Jesus, né, mostrou a Pedro. E é isso que ele quer para nós também. Aleluia. Essa passagem é muito mais do que uma profecia sobre a vida de Pedro. Sobre Pedro. É um retrato espiritual da vida de todo servo de Deus. Aleluia. Nossa jornada também tem 2 tempos. Glória a Deus. Peço aos irmãos que dê ouvidos à voz de Deus. Peço aos irmãos que ouçam a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu queria deixar 2 pontinhos para concluir. O primeiro é: quando vivemos por conta própria, achamos que sabemos tudo. E não é assim. Quando a gente quer viver do nosso jeito, da nossa maneira, achando que está certo, mas não é assim que Deus quer para nós. O segundo é quando entregamos a vida para Jesus e aprendemos, louvado seja o nome do Senhor, a andar na dependência dele e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Enquanto o homem não é dependente do Senhor, anda sem rumo, sem propósito verdadeiro, seus atos podem parecer bons, mas falta nele a direção divina. Isso é muito importante para a nossa vida. Quando a gente passa a ter a direção divina, tudo isso, irmão, sem a direção divina, é passageiro, né? Sem raiz, sem profundidade, tudo isso é passageiro quando não temos a direção divina. Mas quando aceitamos o Senhor, o senhorio, né, como nosso Salvador, entregamos tudo na mão dele, abrimos mão dos nossos, né, do nosso controle, entregamos tudo nas mãos do Senhor, né? Entramos num novo tempo. Aleluia! Porque ele vai conduzir, ele vai nos mostrar, ele vai ali querer fazer algo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos a viver uma nova forma de vida, né? Mais maduro. Aleluia. Com mais experiência, porque o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos mostrando e a gente vai aprendendo, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Por isso que Paulo, ele diz lá em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Irmãos, que esta passagem você venha receber, esta palavra você venha receber em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, obrigado por este momento. Espírito Santo de Deus, eu quero glorificar o Teu nome por ter falado conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.